Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, meus irmãos. E é o seguinte, tem coisas que levam tempo pra gente poder confirmar, não nós, né? Mas ouvir da própria grande mídia, coisas que se vê, coisas que se sabe. Muitas vezes, meus irmãos, essas matérias que eles fazem, elas passam despercebidas por eles mesmos, eles não querem que você tenha acesso. Eles falam pra dizer, olha, nós falamos, nós estamos com a verdade. Mas não faz jamais aquela força que tem que se fazer, né, para que chegue a mais e mais pessoas, porque se você posta alguma coisa e não se esforça, não coloca um bom título, muitas vezes no caso da mídia, paga pela divulgação e etc, etc, a informação não chega. E é o caso dessa matéria, que ela é de 2021 e ela confirma muitas coisas que a gente falou durante os nossos vídeos na época da caçada do Lázaro, quem lembra? Acompanhando inclusive de perto e tendo informações privilegiadas de pessoas que estavam lá, no caso, nós noticiamos aqui, fizemos uma série de vídeos afirmando que a polícia estava pegando muito material de misticismo, de ocultismo, para não dizer outra coisa, durante a perseguição ao Lázaro. E que logo veio uma nota, isso foi público, todo mundo viu, né? A grande mídia criticando os policiais, as autoridades, até que se foi proibido que qualquer policial desse esse tipo de informação, com a desculpa que eles estariam, assim, instigando o preconceito contra religiões afro. Foi isso que saiu, foi isso que foi feito, os policiais simplesmente pararam de relatar o que estava acontecendo. Acontecimentos, inclusive, estranhos envolvendo o paranormal. E aí eu encontro essa matéria aqui, ó. Por nada, fazendo pesquisas aqui, né? Olha só, a gente tem uma foto já do Lázaro quando era mais novo. Ele nunca foi, deixar bem claro aqui para quem não acompanhou os nossos vídeos, ele nunca foi essa mente criminosa, esse Rambo do crime, né? Do sacrifício humano, como a mídia taxou. Na verdade, ele trabalhava, olha como é sério essas informações, ele trabalhava para um grupo. Ele era o capacho desse grupo, o executor de serviços desse grupo. Grupo esse que deu cobertura a ele até o último momento. E teve policiais corajosos que chegaram a falar isso. Disse, olha, ele não está agindo sozinho. Há evidências que ele não está agindo sozinho, né? Mas ficou por isso mesmo. A corda, como diz o ditado, ela sempre arrebenta no lado mais fraco. Isso quer dizer o quê? Que sempre aquele mais humilde, mais fraco, ele leva toda a culpa. Muitas vezes se vindo, inclusive, de bode expiatório. Então vamos lá. Vamos ver essa matéria aqui do Metrópolis. Vou ler junto com vocês, eu não vi ainda. Evidências apontam que Lázaro tem ligação com bruxaria e fez rituais. Itens ligados a doutrinas capetistas teriam sido localizadas na casa dele, no entorno. Policiais o descrevem como psicopata. Essa matéria é da época, né? 15 de 6 de 2021. Aí eles falam, né, que ele já estava sendo procurado quando essa matéria saiu. Fazia 7 dias, ou seja, ainda não tinha explodido a coisa, né? Como ficou, né? Como se tornou o caso. Ó. Lázaro Barbosa de Souza, 32 anos, teria ligações com rituais capetistas e de bruxaria. As informações foram colhidas ao longo das investigações, que inclui o falecimento de uma família no INCRA 9. Existe uma sucessão de crimes cometidos por ele desde então. Os policiais que trabalham no caso o descrevem como psicopata. Itens ligados à doutrina capetistas teriam sido localizados na residência dele, no entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Militar de Goiás, né? Lázaro alegou estar possuído por um espírito. Ele também teria dito que iria levar o tanto de gente que pudesse. Então veja, meus irmãos, essas informações depois elas sumiram, né? A mídia mudou o discurso. Mas logo no comecinho, eu não sei se vocês lembram de um caso também, que teve um avião que derrubou uns negócios em um certo país. Vocês devem saber do que eu estou falando, né? E teve muita informação da própria Rede Podre de televisão, que entrou com links ao vivo. E eu lembro de ter assistido. Assisti até também nos DVD Prepare-se, do Rubens, né? Que mostrava esse trecho que eu tinha visto no dia do acontecido, né? E tinha lá nos DVD Prepare-se, não lembro em qual, esse trecho da matéria. E um especialista falando, né, que foi entrevistado ali na hora pela Rede Podre, e ele dizendo exatamente o seguinte, olha, isso que está acontecendo aí não podia acontecer, porque esses prédios são a prova desse tipo de impacto. Então não é possível, algo a mais colocaram ali, né? Então não estou negando aqui nada de informação, até porque não pode, são regras, né? Qualquer fato histórico que seja consenso aí da verdade absoluta, como se o humano, né, pessoas pudessem ter a verdade absoluta,
mas tá assim hoje, são regras, a gente não vai discutir. Só tô falando desse ponto, né? Então eu só tô falando disso aqui para que você veja, né? Que às vezes logo quando a notícia sai, aquela briga, porque existe de fato competição entre esses grupos, né? Grupos de mídia. E eu chamo assim porque na cabeça, né? A mão que sustenta todos eles é a mesma. Então é por isso que eles seguem um padrão. Mas existe a competição entre esses grupos, é claro, um quer ser maior do que o outro. Então nessa briga para ver quem é o mais relevante, acaba às vezes saindo alguma coisa que é ganho para nós e depois some, né? Essa narrativa aqui sumiu. Olha só a continuação dessa matéria, como ela é importante. E que a mídia, se fizesse esse trabalho aqui, meus irmãos, sempre, né? Não precisaria nem dos nossos canais. Mas, infelizmente, vocês sabem como é que eles agem. Ó. Conforme o tenente Gerson de Paula, Lázaro seria integrante de uma seita. Olha a informação, família. Conforme o tenente Gerson de Paula. Você viu alguém entrevistar o tenente Gerson de Paula? Dar voz ao cara? Perguntar as opiniões dele, como ele chegou a elas? Não, você não viu mais isso. Essa matéria saiu, veja bem, no comecinho do negócio. Você tá entendendo como é que funciona, meu irmão? Olha aí, ó. O tenente, ou seja, não é ninguém ligado à espiritualidade que fica achando chifre em cabeça de cavalo, não. Um tenente. Lázaro seria integrante de uma seita. Claro, ele trabalhava para essa seita e esses sacrifícios que ele fazia era em nome dessa seita. Ele era um capacho da seita. Entende, meus irmãos? E é isso que eu, desde o começo, né, que eu peguei as informações também limpas, eu passei elas aqui para vocês. Mas como sempre, tem muitas pessoas, por isso é que eu tô trazendo esse caso, que diz, mas, Davi, é raciocínio seu, velho. Eu não vi a mídia falar isso. Pois é, a mídia falou. Você é que não viu. As informações teriam sido dadas pelo próprio suspeito à vítima de um assalto que ele realizou em Goiás, um mês antes de acontecer esses eventos. Segundo o tenente, na ocasião ele levou armas e celulares. Há indícios de que o criminoso praticava esses rituais desde a infância. Meu irmão, isso aqui é muito sério. Informação preciosa, né? Você precisa muito, meus irmãos. Não é só para ajudar o canal, não. Se quiser, baixa, coloca aí no teu canal. Mas compartilha o vídeo. Compartilha. Porque é importantíssimo as pessoas saberem disso. Porque muitos de vocês, quando passam a informação, o pessoal acha, ah, lá vai mais um, né? Que fica, de fato, procurando aí. Perna de cobra, que não existe, os caras ficam procurando, nunca vão achar. Então aí, ó, né? Aí aqui na matéria, família, eles continuam dando as informações da época, né? Que a polícia tava procurando, que já tava falando sobre os avanços em geral, né? Que não interessa mais pra nós, porque a gente já sabe o que aconteceu, né? Deu ruim pra ele, com capeta e tudo, foi dessa pra uma pior, hoje queima lá no colo do capeta. Mas esse tipo de informação, ela não pode se perder, meus irmãos, não pode. Porque nada melhor como o tempo pra gente entender as coisas que acontecem, os fatos, né? Hoje, como eu sempre repito aqui no canal, tudo é colocado como normal. Pode ser a coisa mais absurda do mundo. Vem um e normaliza a coisa. Pelo menos tentam, né? Os despertos entendem isso. Essa forçação de barra. Mas do sistema é sempre isso. Vem uma coisa atípica, incomum. Isso vai desde o comportamento nosso, do ser humano, até fenômenos no céu, na terra e no mar. E os caras vêm normalizar. Ah, deu um terremoto dessa magnitude, 4 pontos na escala Richter. Foi. No Brasil, foi. Mas não disseram que era impossível? Mas agora é possível e isso aí é normal. Eu tô dizendo porque eu sou especialista e você não é. E é assim, meu irmão. É assim que tá as coisas hoje. Se sair agora um ET, né? Aparecer aqui no meio do céu, descer e dizer, não, é normal mesmo, a gente já sabia. Isso aí é bobagem. É café com leite. E não duvido nada que esteja perto de acontecer. Não que exista de fato, né? Mas, né, que vai existir essa narrativa, eu não acho difícil. Você tá vendo, inclusive, cada vez mais, né, se abrindo o papo sobre isso. Agora, claro, com muito cuidado sempre para levar a essa história, né, de seres de outro planeta vindo em uma alta tecnologia. O que não bate, né? Porque é que um ser de alta tecnologia iria arrancar a amostra de sangue de pessoas até elas falecerem, né? Se a tecnologia de fato é avançada a ponto de atravessar o espaço sideral, será que o cara não tinha um scanner? Ele precisaria usar esses métodos primitivos de ter que tirar sangue, né? Como os médicos aqui fazem para poder examinar. Não tem um scanner não para saber como é que é a coisa. Quer dizer, evoluído em quê? Se precisa disso, né? Se gosta de brincar, né? Segundo alguns ufólogos. Eu acho engraçado eles falando, família. Tem um mesmo, não vou citar nome aqui porque a nossa luta não é contra pessoas, né? Mas tem um pilantra mesmo aí, bem famoso.
E esse cara, ele tem sítio, fazia tipo o Urandi também, ele aluga lá o espaço, os dias melhores pra você ver um alienígena aqui é tal dia, as pessoas vão lá, paga pro trouxa, né? E o trouxa diz que os alienígenas vão aparecer, o pessoal vê aqueles balãozinhos coloridos, né? Que eles colocam um gás dentro, já até o Fantástico mostrou isso. E o pessoal jura que é o fenômeno e fica ali, né? Enriquecendo o cara. E ele falando, né? Exatamente isso. Ele dizendo, não, olha, é porque esses alienígenas são brincalhões, eles gostam de brincar, então eles veem os caças, eles passam naquela velocidade, depois freiam, depois... Quer dizer, né? O cara normalizando o anormal e você não vê tecnologia, né? Os fatos reais sobre os casos, que não são hologramas nem nada do tipo, né? Que não é o Blue Beam aí agindo, o que a gente sabe que é, de fato, são luminosos, né? E eles não se comportam como tecnologia, eles não se comportam nem como matéria. A verdade é essa. Enfim, né, meus irmãos? Esse é outro assunto, a gente já tá entrando em outro assunto. A verdade é que a gente queria aqui era mostrar pra vocês, né, que não importa, meu irmão, a verdade ela sempre aparece. Não importa o quão grande seja o sistema, é fato que a verdade ela sempre aparece. Ela pode demorar, ela pode ser difícil até de se entender, mas quando ela aparece, meus irmãos, ela tem de fato o poder, assim como está escrito na Bíblia, né? E a verdade vos libertará, né? A partir do momento que a gente a conhece. E é isso, meus irmãos, eu duvido vocês aí, né, você que está desperto, cair nesse ponto de ET ou por acaso começar a idolatrar políticos, por exemplo. Vocês não vão fazer isso porque vocês estão de fato despertos, vocês sabem como o sistema funciona. Então é isso, meus irmãos, essa é a parte que nos deixa satisfeitos, né, de estar aqui à frente do canal. Seguimos juntos, meus irmãos, eu aprendo tanto com vocês como vocês comigo, e é isso. Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço, deixa a tua opinião, faço questão de saber. Tá aí mais uma coisa que a gente falava e agora a gente achou a matéria que comprova, né? Então é isso, fiquem com Deus e fui!